Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. De Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo de número 32. Êxodo 32, do versículo de número 1 até o versículo de número 14. De 1 a 14. E nessa perícope, ou seja, neste texto bíblico, nós vamos pensar no Deus que nós podemos confiar. Por que eu posso confiar nesse Deus, pastor? Que o senhor fala, que a Bíblia relata. Por que eu posso confiar nesse Deus? Esta é uma pergunta importante, viu, irmãos? É uma pergunta importante. E eu acredito que Deus, ele não se entristece com esta pergunta. Por quê? Porque Deus, ele é centrado, né? Deus é equilibrado, ele sabe quem ele é. Lembra quando ele falou para Moisés: olha, Moisés, o faraó quer saber quem eu sou, diga a ele, eu sou, mandou dizer, pronto. Só isso. Deus, ele sabe? Então, nós podemos e devemos pensar às vezes, por que eu posso confiar nesse Deus? Não é isso? Porque a gente ouve falar de tantos deuses, né, irmãos? De tantos deuses. A gente ouve falar de tantos deuses, mas por que o Deus da Bíblia é diferente? Qual é a diferença dos deuses da Bíblia dos demais deuses de quem a gente ouve falar? Tem pessoas que falam, mas Deus é um só. É verdade. É verdade, Deus é um só. Mas é um só Deus verdadeiros. Mas há muitos que se apresentam como Deus, não com o D maiúsculo, mas com o D minúsculo, né? E aí nós vamos verificar no texto bíblico por que nós acreditamos que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. Tá certo, irmão? Pastor, o senhor quer dizer então que nós só encontramos o Deus da Bíblia na Bíblia? Não foi isso que eu falei. Não foi isso. Eu falei que o Deus que a Bíblia descreve, eu creio que é o verdadeiro. Agora, aquela pessoa que nunca teve contato com a civilização, um índio, talvez ele nunca tenha ouvido falar do Deus da Bíblia. Mas isto não quer dizer que o Deus único não tenha se apresentado a ele de uma ou de outra forma. O livro de Romanos fala exatamente isso.
né? Há texto que fala que a natureza fala quem é o Deus. Mas é para um outro estudo. Mas o que eu queria deixar claro é: quem tem acesso ao texto bíblico, quem ouve falar do Deus da Bíblia, fica difícil se desculpar. Fica difícil. Pode até questionar, né? Mas fica difícil se desculpar. Agora, aquela pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, eu creio que Deus ele vai cobrar desta pessoa de maneira diferente. Diferente daqueles que tiveram acesso. E para nós que vivemos na cidade, hoje é difícil falar que nunca ouvimos falar da Bíblia, que nunca ouvimos uma pregação cristã, né? Nunca ouvimos alguém meditar a respeito da Bíblia, né? Então para nós já fica um pouco mais difícil, tá? Mas a gente vai explorar isso em outro tempo. Mas é importante, nós que temos acesso à Bíblia, reconhecermos que é uma oportunidade conhecer esse Deus, o Deus da Bíblia. Tá certo? Vamos lá então. Êxodo 32, versículo 1 ao 14. É o texto que fala a respeito do bezerro de ouro, né? Texto bíblico. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, com D minúsculo, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Vamos contextualizar. Aqui, o povo estava aguardando que Moisés subiu até o monte para receber de Deus o texto dos 10 mandamentos. E o povo estava muito ansioso, né? Esse povo que havia sido tirado da escravidão do Egito por Deus através de Moisés. Esse povo estava ganhando a liberdade. E Deus havia pedido para que Moisés subisse até o monte para pegar os mandamentos. Mas o povo era ansioso. E o povo trazia consigo ainda muito da cultura egípcia, que era uma cultura idólatra. Porque, irmãos, tirar o povo do Egito não foi difícil para Deus. Houve um processo porque Deus queria trabalhar com o povo. Tanto o povo judeu que era escravo, como o povo egípcio. Deus simplesmente estava mostrando àquele povo, tanto o povo judeu que era escravo, como o povo egípcio, que ele era o Deus verdadeiro. Então, Deus poderia ter tirado o povo da escravidão num piscar de olhos. Mas não, Deus fez através de um processo. Então, tirar o povo do Egito não foi difícil. O difícil, sabe o que foi, irmãos? Tirar o Egito do povo. Porque durante toda a caminhada, o povo estava saindo da escravidão. Havia uma promessa de uma terra que manava leite e mel, de uma terra boa. E o povo ainda se lembrava do Egito. O povo criticava, reclamava, ainda se lembrava do Egito.
O mesmo acontece conosco. Nós vivíamos no erro. Para nós cristãos, é chamado do Egito. Nós vivíamos no Egito. Eu, João, eu vivia no Egito. Ou seja, eu vivia no erro, no pecado, não conhecia o Deus verdadeiro. Tal. Aí, Deus se apresentou para mim. Deus se apresentou. Um dia eu reconheci, não, olha, é verdade. Eu me convenci de que o Deus da Bíblia era o Deus verdadeiro. Eu, João, pastor João, falando por mim. Aí eu falei assim, olha, quer saber? Esse Deus é de verdade. Me convenci. Aí eu falei, eu vou seguir esse Deus. Entreguei minha vida a ele. Fui batizado, né? Comecei a estudar e tal. Mas não foi mágico a saída do mundo da minha vida. Ou seja, a saída do Egito da minha vida. Não foi assim, mágica. Houve um processo que continua até hoje. Até hoje eu luto contra as coisas que eu conheci no mundo. Então esse povo era isso. Eles estavam saindo do Egito, mas o Egito não queria sair deles. Ao ver que Moisés demorava um pouco mais, eles foram até Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés, e falou, Arão, é o seguinte, está faltando Deus. Nós queremos um Deus, faça um Deus. Faça um Deus. Irmãos, olha a incoerência. Olha a incoerência. Faça um Deus. Como que a criatura pode fazer um Criador? Faça um Deus para nós. E já que se vai fazer, Arão, o povo deve ter falado, né? Faça de um jeito que nós gostemos. Faça um Deus que não nos dê dura. Faça um Deus que não nos chame a atenção. Faça um Deus que permita que nós vivamos do jeito que nós achar melhor. Com certeza, quem está pagando tem direito a escolher. Eles pediram para Arão fazer um Deus, então tinha que ser um Deus conforme o gosto dele. Né? Venha, faça para nós, versículo 1, deuses, para que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, eles reconheciam que foi Moisés. Não sabemos o que lhe aconteceu. Faltava fé. Eles não tinham confiança. Faltava fé e era ansioso. Aí Arão, um sacerdote, que tinha ouvido a voz de Deus, que andava com Moisés, dobrou-se facilmente. É incrível como sacerdotes, como pregadores da palavra de Deus, é incrível como esses que um dia foram chamados homens de Deus se dobra facilmente para as coisas do mundo. Arão, um exemplo. Ele dobrou-se às exigências da sua comunidade. E pastor que está me ouvindo sabe que não é fácil, né? A comunidade exige. Muito das vezes o que a comunidade quer é contrário ao que Deus quer. E aí, pastor, pregador, homem de Deus, qual deve ser a nossa postura? Seguir a comunidade ou seguir a Deus? Parece claro, parece fácil que é seguir a Deus, mas nem todos seguem esse caminho. Olha Arão. Arão ouvia Deus, Arão andava com Moisés, Arão viu os milagres que Deus fez. Mas dobrou-se e disse, tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Versículo 3 de Êxodo 32. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo. Num ídolo. Que modelou, quer dizer, fez com as suas próprias mãos, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. A criatura fez outra criatura, mas agora na forma de um animal quadrúpede, um bezerro. Então
disseram: eis aí os seus deuses, Deus com o D minúsculo, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Percebeu, irmãos? Transformaram a glória de Deus, o trabalho de Deus, para um bezerro. Eis aí os seus deuses, ó Israel. Era o povo, que Deus tinha tirado do Egito. Que tiraram vocês do Egito. Ou seja, deixaram de reconhecer, de adorar o Deus verdadeiro que os havia tirado do Egito. O meu caso, João, que me tirou do Egito, me tirou do mundo, me tirou do erro, para adorar um objeto fundido, criado por mão de homens. Deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar uma criatura. Irmãos do céu, é loucura. É loucura. E prossegue a loucura. Vendo isso, Arão edificou um altar. Edificou um altar, quer dizer, fez uma igreja. Fez uma igreja diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Que Senhor? O Deus verdadeiro? Não ao Deus verdadeiro, ao Deus que eles haviam criado, ao Deus criatura. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Para se entregar à farra. O que nos vem à mente é a palavra farra. É isso mesmo. É isso mesmo, irmãos. Então, o Senhor disse a Moisés, Deus estava lá no céu vendo tudo isso, Moisés não via, porque Moisés não tinha visão. Mas Moisés estava na presença do Senhor para receber as tábuas com as leis. Então o Senhor disse a Moisés, desce correndo, Moisés, porque o seu povo já não era mais o povo de Deus. O seu povo, porque eles tinham voltado as costas para Deus. Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Que você tirou do Egito, corrompeu-se. Deus prossegue falando para Moisés, muito depressa eles se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, tudo verbo, irmãos? Tudo movimento, tudo verbo, tudo ação. E disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Irmãos, como pode uma coisa dessa, não é isso? Como pode, pastor? Aquele povo vivia no sofrimento. Deus foi lá e tirou-os daquela escravidão, eles voltarem assim tão depressa contra Deus. Irmãos, acontece isso hoje a cada segundo. A cada segundo a pessoa está num desespero, a pessoa entra numa situação difícil, ela busca todos os caminhos, não encontra a solução, ela busca Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, e Deus a abençoa. Ela recebe a bênção, sai daquela situação difícil, recebe paz na alma. Aí, passado um tempo, na primeira oportunidade que Deus para de falar com ela, dá um tempo para ela, como prova, ela volta-se as costas para Deus. Isso acontece hoje, irmãos. A cada instante, a cada segundo, isso acontece hoje. Com certeza está acontecendo nesse momento em algum desses rincões. Da pessoa outrora ter sido abençoada, mas Deus dá uma afastadinha que é para provar, para testar a pessoa. E a pessoa rapidamente se afasta de Deus. 9. Disse o Senhor a Moisés,
tenho visto que este povo é um povo obstinado, quer dizer, um povo duro. Deixe-me agora. Deus falando para Moisés: olha, Moisés, dá um tempo para mim. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, porque eles se voltaram contra mim. Depois que eu os destruí, é Deus falando: farei de você, Moisés, porque você continuou fiel. Você continuou fiel. Farei de você uma grande nação. Aí vem a postura do homem de Deus. Aí vem a postura do homem de Deus. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. O seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por quê? E prossegue Moisés falando, né? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele, Deus, né, os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te, Senhor, do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Ou seja, Moisés, ele intercedeu pelo povo. O povo continuava em pecado, mas Moisés, como um verdadeiro homem de Deus, intercedeu. Prossegue no 13: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, depois Israel, né? Aos quais juraste por ti mesmo. Lembrando de Deus, de uma promessa de Deus: farei que os seus descendentes, essa é a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Israel, né? Farei que os seus descendentes sejam numerosos, como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre, né? Então Moisés, ele conhecia o texto bíblico. Moisés, ele conhecia as promessas do Senhor. É claro, irmãos, é claro que nós podemos conversar, dialogar com Deus. É claro que nós podemos lembrar a Deus de alguma das suas promessas. Ah, pastor, mas ele não sabe? Não, ele sabe. Mas ele quer que nós exercitemos. Ele quer que nós manifestemos. Ele sabe, e ele sabe se nós sabemos ou não. Tá? Então, é claro que nós podemos lembrar a Deus. Pastor, isso vai mudar Deus? Não, isso não vai mudar Deus. Porque os planos de Deus são planos eternos. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Mas isso pode nos mudar. Isso pode mudar a circunstância, né? É conforme nós vemos no 14. Olha o que diz o versículo 14. E sucedeu, ou seja, aconteceu, que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo. Irmãos, obviamente que Deus não deseja nenhum mal ao seu povo. Obviamente que quando nós falamos, o texto fala que Deus arrependeu-se do mal, é uma forma para que fica mais compreensível para nós, dentro da nossa limitação como criaturas. Muitos cristãos têm medo de que Deus os rejeite, né, por pecarem demais, por não ler a Bíblia diariamente, ou por cometerem outros pecados. Mas, amados, a nossa salvação e confiança em Deus não está nisso. A nossa confiança em Deus está no seu caráter. Foi o que Moisés fez. Moisés simplesmente manifestou o caráter de Deus. Moisés simplesmente falou para Deus, lembrou a Deus de seu caráter, né? Deus, ele não vai banir, não vai lançar fora
nenhum de nós, por um pecado que nós venhamos a praticar, que não seja um pecado feito de maneira declarada, de maneira desejada, e que não haja o arrependimento. Irmãos, errar o alvo, todos nós erramos. O que nós não podemos é, após errar o alvo, não buscar o conserto, não se arrepender, não buscar em Deus. Moisés intercedeu pelo povo, tá certo? Então, quando nós pecarmos, quando nós errarmos o alvo, nós temos que nos sentir constrangidos e buscar a Deus para que haja o pecado, para que haja a transformação, para que haja o perdão. O nosso Deus, Ele é tudo ao mesmo tempo. Ele manifesta a ira, Ele manifesta a justiça, Ele manifesta o amor, porque Ele é Deus. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro. Mas como é isso, pastor? Como isso acontece? É difícil para nós, enquanto criatura, compreendermos isso de maneira clara, de maneira completa. Mas, talvez um exemplo, ele nos ajuda a entender, né? Talvez um exemplo nos ajuda a entender as emoções simultâneas de Deus. Simultâneas, emoção de amor, emoção de ira, como manifestado nesse texto. Vamos pensar, irmãos, em nossas próprias emoções simultâneas. Mas acontece conosco, pastor? Emoções simultâneas? Acontece. Acontece. Assim como nós conseguimos amar um filho, uma criança, de maneira incondicional, ainda que este nosso filho, essa nossa criança, pratique uma ação que nos chateie. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você que é pai, que é tio, que lida com crianças? Você, às vezes, pega uma criança que pratica uma arte elevada, e você, ao mesmo tempo em que você fica chateada, o amor não some. O amor não desaparece. Basta um olhar daquela criança para você que você se derrete todo e o perdão vem logo em seguida. É esse texto de Deus. É esse texto de Deus. Deus estava chateado, porque o povo dele havia virado as costas para ele. Mas isso não quer dizer que ele não continuava amando o povo. Isso não quer dizer que ele não continuava amando aquele povo. Ele estava chateado, ele ficou chateado, mas ele continuava amando o seu povo, assim como no exemplo dado para com os nossos filhos. Nós continuamos amando os nossos filhos, ainda que eles pratiquem um ato que nos chateie. Essas são as emoções simultâneas. Mas, para um pai verdadeiro, um pai diferente de nós, pais humanos, né? Um pai que não peca, um pai que não erra, vai prevalecer sempre o amor. Vai prevalecer sempre o amor. Então, amados, por que nós podemos confiar nesse Deus? Porque, embora nós sendo fracos, embora nós sendo falhos, embora nós sendo pecadores, ao voltarmos o nosso olhar de arrependimento para esse Deus, Ele nos perdoa. Porque, embora Ele fique chateado com os nossos pecados, o seu amor ainda é permanente para conosco. Tá certo, irmãos? Tá certo? É por isso que eu creio que nós podemos confiar nesse Deus verdadeiro, que não é um Deus que trabalha com revanchismo, não é um Deus que
tem pressa em punir. Não, não tem. Deus é longânimo. Ele dá várias oportunidades para que as pessoas se arrependam. Ele proporciona várias situações para que as pessoas mudem de comportamento. O desejo do Senhor é para que todas as suas criaturas vá para os céus, vá para viver com Ele. Deus não se alegra em ter que mandar ninguém para o inferno. Aliás, Deus não manda ninguém para o inferno. Os que vão com as suas próprias pernas, por desobedecer a Deus. Então é esta a visão que nós temos que ter desse nosso Deus. É por isso que nós podemos confiar nele. É por isso que nós podemos confiar no Deus da Bíblia. Tá certo, irmãos? Vamos orar? Meu Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por essa manifestação de amor. Já lá, no Antigo Testamento, no Torá, no Pentateuco, o Senhor manifesta essa graça, essa misericórdia, esse amor para com todos nós. Ah, Senhor, como o Senhor é um Deus bondoso, como o Senhor é um Deus maravilhoso. Que essa verdade possa calar fundo no nosso coração. E aqueles que se sentem pecadores, tenham consciência de que nós devemos olhar para o nosso Deus e, de fato, de verdade, nos arrepender. Não importa o tamanho do nosso pecado, não importa o tamanho do nosso erro. O amor de Deus, ele é capaz de cobrir todos os nossos pecados. E Deus, ele conhece todos os pecados. Que nós possamos entender que nós jamais iremos praticar um pecado novo. Para Deus não existe pecado novo, porque Deus conhece todo o pecado da humanidade. E Deus perdoa a todos aqueles que sinceramente se arrependem e buscam o perdão junto a Ele. Pai, queremos pedir também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, saúde nos membros, nos órgãos, dá qualidade de vida, Pai, para que esse reconheça que o Senhor é Deus sobre ele, mas que não seja conforme os nossos planos, mas os planos do Senhor. Pedimos também por aqueles que sofrem na alma, Pai. Traga esperança, conforto, para que eles possam entender que o Senhor ainda está no controle. Abençoe, Senhor meu Deus, as relações nas famílias, no governo, em toda a sociedade. Que o amálgama seja o amor do Senhor, unindo todos no amor do Senhor. Nós oramos porque nós acreditamos nesse Deus. Nós oramos porque nós confiamos nesse Deus. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.